A paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um grande prazer estar aqui. Hoje falaremos sobre a lição de número 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. E a pergunta é, o que Jacó fez em relação a José, que acabou criando uma situação muito ruim por parte dos seus irmãos em relação a José? Qual foi a contribuição de José para que a situação complicasse? E qual era o sentimento que imperava no coração dos seus irmãos? Então hoje nós vamos trabalhar com esse triângulo, Jacó, José e os seus irmãos. Então nós vamos analisar o que aconteceu entre esses três grupos de personagens. Tudo isso faremos nesta lição. A paz do Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que o YouTube lhe avise sempre que publicarmos um vídeo aqui. Mas vamos lá. O nosso textuário vai dizer assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então nós podemos dizer que a presença do ciúme, quando ela cresce, ela estraga tudo, ela prejudica tudo. E é em todas as áreas. A verdade prática diz, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Em outras palavras, o fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, longanimidade. Isso é fruto do Espírito. É antídoto contra o ciúme. Há quem diga que o ciúme é, na verdade, uma falta de amor próprio. Então eu quero pegar do outro que não existe em mim. Então, se eu tiver amor próprio, se eu tiver a coragem de olhar no espelho, aquele personagem dentro do espelho, eu dizer que eu amo, que eu tenho uma grande paixão por esse ser que está dentro do espelho, eu vou ter controle contra o ciúme. O nosso texto se baseia lá em Gênesis capítulo 37, e capítulo 37 vai contar exatamente a história de Jacó e de José, como Jacó amava José por ele ser o seu primeiro filho com Raquel, o 11º na contagem de todos os irmãos, e como Raquel era estéril e ela foi curada, porque ele orou ao Senhor, e ao ser curada, ela deu a ele um filho, que significa que Deus acrescente, Yahvé. E por ele ter esse filho, ele passou a amar muito esse filho. Isso foi desde pequeno. Mas na lição de hoje, nesse texto, nós vamos ver que houve ali um presente dado por Jacó, que acabou aumentando em muito o ciúme dos seus irmãos. Então nós vamos analisar essa situação. Por isso que eu convido você para estar aqui conosco, participando. Dentro da nossa introdução, nós vamos ver o quanto comovente é essa história de Jacó, quanto ela é dramática, porque José é o filho amado, e nós temos aqui todos os irmãos de José, tendo um ciúme terrível. São 10 irmãos que ele tem até o momento. Ele é o 11º. Ainda não tinha nascido Benjamim. Benjamim veio... Ou se tinha, era muito pequeno, né? Era bebê, que dá a entender aqui. E nós temos aqui, então, Jacó demonstrando aqui uma preferência por José.
E porque José, sempre que saía e ia ao campo e encontrava seus irmãos, ele delatava seus irmãos. O que os irmãos estavam fazendo de certo, de errado, ele contava para o pai. Então, os irmãos já o viam como dedo duro, como delator. Já tinha esse problema. Esse menino é preferido do papai, esse menino, esse nosso irmão, tudo que a gente faz de errado, ele conta para o pai. Então ele ia levar comida, levar algum alimento, via as coisas erradas, contava para o pai. Quando os irmãos chegavam do trabalho, né, eles eram pastores, quando eles retornavam depois de talvez alguns dias, a notícia já estava lá. O pai já sabia o que ele tinha feito. E quem foi que dedurou? Foi José. Então já havia essa situação, tá? E na lição de hoje, nós vamos ver que José, ele dá um presente, né? Que é uma túnica de várias cores, e isso acabou acirrando mais ainda o ciúme dos seus irmãos. Primeiro ponto diz que a falha no tratamento dos filhos, a preferência de Jacó. Eu não tenho essa experiência, mas eu vivi essa experiência na minha casa, né? Meu pai e meus pais tiveram 12 filhos, mas eu não tenho recordação de que havia uma preferência, até onde minha memória não havia. Depois de um tempo passou a haver pela menor, porque era doente. Tinha lá uma enfermidade e que precisaria de um cuidado especial. Mas a gente conhece famílias que realmente essa preferência fica bem clara, né? Então, nós sabemos que lá aqui em Gênesis, capítulo 37, nós temos essa história, né? Que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, tá? Mais do que Rubens, mais do que Dan, né? Mais do que cada um deles, ok? Então, mas eu acredito que Jacó percebeu que José tinha algo mais, né? Tinha ali uma coisa de Deus na vida de José. E eu acredito que ele guardava isso no seu coração, tá? E não fazia, eu acredito que não era um propósito claro da parte de Jacó de criar isso, de criar esse ciúme todo, tá? Mas ele deixava isso claro, essa preferência por José, ok? Então, esse tratamento provavelmente foi pelo fato de que Jacó percebeu a personalidade, né? A sinceridade, a honestidade que havia no coração de José. José era sincero, né? Na lição 2 nós vimos lá o que aconteceu quando Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Então Jacó, esse mesmo Jacó, ele já lá quando criança, quando jovem, ele já sentiu esse efeito de preferência. Provavelmente esse aprendizado já veio lá de trás, quando ele percebia dentro do seu lar que o papai preferia Esaú e a mamãe preferia ele. Ok? Então isso já vem lá de trás. E agora ele tem aqui uma preferência pelo filho menor. E a gente sabe que sempre a bênção maior é para o filho mais velho. E ele, Jacó, viveu a experiência de ser o filho mais novo e receber a bênção de filho mais velho. Então olha da onde vem essa história, né? Mas aí se a gente for um pouquinho mais atrás, nós vamos ver lá o pai Abraão, né? Que na verdade é o seu avô.
dando preferência a Isaac do que a Ismael. Então nós vimos lá, a gente puxando lá de trás, a gente já vai vendo essas sementinhas, né, que foram colocadas aí, ok? Então a gente precisa, o pai, né, precisa analisar muito essa questão para que não haja dentro do lar algo que venha corroborar para que o ciúme aumente, ok? Então essa predileção, esse amor maior por José acabou causando aí alguns males que nós vamos estudar. Segundo ponto diz, o ciúme em meio à preferência, né? Quando Jacó dá uma capa de várias cores, era normal as pessoas terem suas capas, né? Que vinha aqui até abaixo do joelho, mas segundo história, a de José, além de ser de várias cores, ela ia até perto do tornozelo, dava a ele um ar de rei, de príncipe, né? Digamos assim. Então, isso deixou claro aí essa preferência, né? E isso acabou provocando aí mais ciúme, né? Então o pai dava mais valor a José. E pode ser que tenha passado pela mente dos irmãos. Esse irmão mais novo vai acabar herdando tudo do pai, porque o pai gosta dele, dá a melhor capa para ele. O papai já está velho. O que vai acontecer? Assim que ele tiver para morrer, toda a herança vai para esse menino, para essa criança. Ok? Então, era um problema seríssimo, né? Que eles tinham que analisar. E nós temos aqui o terceiro ponto, na verdade, né? A inveja não permite compreender os desígnios de Deus, né? Então, além desse presente do pai aí a José, também havia os sonhos, né? José teve 2 sonhos, o sonho dos molhos de trigo, que os molhos se inclinavam perante ele, e tem também dos corpos celestes, né? Que todos se inclinavam a ele, inclusive o sol e a lua, se referindo ao seu pai. Então, tudo isso, quando contado para os irmãos, fizeram com que eles entendessem que José realmente agia com muita arrogância, né? Mas, na verdade, ele estava contando sonhos proféticos. Então, o sonho tinha aí um caráter profético, mas eles, movidos pelo ciúme, não conseguiram entender, né? Estavam cegos, não enxergavam a presença de Deus em tudo isso na vida de José. Então, finalizando aqui o tópico primeiro, né? Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Agora vamos para a lição, para o ponto 2. Ponto 2 fala a respeito do ciúme como causa de conflitos. E no ponto 1 nós vamos encontrar a túnica, o símbolo de desprezo. Normalmente as túnicas eram de 2 cores, mas a de José era de várias cores. E isso colocava ele numa posição de destaque, né? Então, se a gente for em relação aos irmãos, né? Lógico, né? E também essa atitude do patriarca Jacó acabou contribuindo para que esse ciúme realmente aumentasse, né? Então nós vamos ver lá em Gênesis 37:3 diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então nós temos aí que esse presente acabou contribuindo aí para demonstrar que Jacó realmente amava mais a ele. Isso causou problemas no meio da família.
Segundo tópico diz ciúme, o agente do conflito familiar, né? Então, os irmãos, não só por uma ou duas vezes, foram várias vezes que eles se sentiam preteridos, desprezados em relação ao pai. O pai preferia mais José do que a eles. Isso estava claro, tá? Porque José desfrutava ali do favoritismo do pai, tudo que era de melhor era para José, tá? Então, realmente, os irmãos estavam feridos, né? Então, eles não tinham nem coragem, nem ânimo para ouvir a voz de José, os comentários de José. Tal era o ódio que estava no coração deles. E eles até se reuniram porque o desejo era acabar com a vida de José, tá? Quando a gente analisa o ciúme, né? Ele é, na verdade, uma emoção que tem origem no egoísmo, né? É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor, né? Tá lá em Provérbios 6,34, diz assim, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, né? O próprio Paulo vai falar sobre o problema da contenda, né? E dissensões que acabam causando também vários problemas nesse sentido, né? Então, se a gente analisar aqui, a gente vai perceber que isso é uma realidade, né? E quando a gente para pensar aqui, né? Paulo ele diz assim, olha, o ciúme é uma obra da carne, né? Faz parte realmente das obras da carne. E o terceiro tópico diz assim, a extensão do ciúme, né? Então, o comentarista coloca para nós assim, ó, na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal, problema profissional. Lógico, aonde está o ciúme, existe aí desprazer, desgosto, infelicidade, né? Porque a felicidade não tem como estar no mesmo ambiente onde existe ciúme. Então isso é uma realidade. Porque no ambiente onde o ciúme domina, sobra desconfiança, insegurança, controle, posse. Então a gente percebe que aqui todas as pessoas, né? Elas têm ciúme. Trata aí de uma emoção humana. E o detalhe é o ciúme controlado e o ciúme descontrolado. Ter um pouco de ciúme até se aceita. Mas quando ele passa dessa linha que é tênue, que é muito fina, ele perde o controle, aí ele gera muitas consequências. Na família de Jacó, né, nós vamos constatar que o ciúme é uma obra da carne e cultivado ele realmente prejudica muito o relacionamento aí entre os humanos. Na família de Jacó, a gente percebe que tudo isso poderia de alguma maneira ser, eu não diria evitado 100%, mas um grande percentual deste problema poderia ser evitado se Jacó tivesse olhado com outros olhos as consequências que ele estava criando dentro da própria família. Terceiro tópico fala assim para nós, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares, né? E a gente tem visto aí na questão conjugal, né? Algumas mortes até, né? Brigas, tá? E a gente vê que isso é realmente uma realidade no nosso dia a dia. O próprio Senhor Jesus, ele sofreu consequências por causa do ciúme da classe sacerdotal que via nele um competidor ou alguém que fosse melhor do que eles. Como o povo se afluía muito para o lado de Jesus, houve realmente
esse ciúme, né? Ficaram enciumados aí pela extensão do ministério do Senhor Jesus. O segundo tópico, o ciúme entre os santos de Deus. Olha só que interessante, né? Se da parte de cônjuge nós temos aí causando violência, separação, ofensa, né? Entre os santos de Deus pode também minar aí relações aí, né? Calúnia, difama, um irmão falando mal do outro irmão, cobiçando o cargo do irmão, denunciando ou fazendo alguma fofoca, pode acontecer isso, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, que o Espírito Santo possa guardar aí os nossos corações, de modo que produzamos aí a caridade, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a longanimidade. Isso são antídotos contra o ciúme. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar é preciso alimentar a mente, né? Então a nossa mente ela deve estar sendo alimentada, né? Olha, Filipenses vai colocar para nós. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que ele está querendo dizer? Ocupe a tua mente com coisas boas, deixa a sua mente pensar em coisas boas, leia bons livros, leia a Bíblia, pense coisas boas a respeito das pessoas e com isso você vai estar alimentando a sua mente. Olha só como diz lá Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Então aí nós temos aí o grande conselho, tanto de Salomão quanto de Paulo, né? E em segundo lugar aí nós temos aí importante saber se a emoção do ciúme está impactando, comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, psicológica, né? Para que você possa saber lidar com essa situação. Então, o aconselhamento é importante, agir com sabedoria é importante, tá? E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, palavra de Deus é muito melhor antídoto para tratar as emoções. Então, se você manter a palavra de Deus no seu coração, tudo é possível. Então, o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação, ofensas mútuas no casamento, elimina também relações de amigos, irmãos. Então, a gente vê que o ciúme, ele abre aí um leque para vários outros prejuízos na vida, tanto na vida pessoal quanto na vida conjugal, vida profissional, enfim. E nós temos aqui a conclusão, né? O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos a contenda e o ciúme. Olha o que diz, né? Está lá em Romanos 13, verso 13. Então, o único modo de deter o poder destruidor do ciúme é desenvolver o que eu já citei aqui, que é o fruto do Espírito. Caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, longanimidade. Então, desenvolvendo isso na sua alma, todas essas virtudes cristãs, você vai enfraquecer essa obra da carne chamada ciúme. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima lição.